E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e sejam bem-vindos a mais um ano. E muito bem, meus amigos, estou aqui para trazer um vídeo falando nesse início de ano. Afinal de contas, já é 2022, esse é o primeiro vídeo do ano e muito mais aleatório do que qualquer coisa para poder começar esse ano. O que melhor do que trazer um vídeo porra nenhuma a ver com o meta? Vamos falar de PNC do meta. Afinal de contas, em breve eu vou entrar aí em uma série de vídeos falando do competitivo no geral. Afinal de contas, tá vindo o ICS por aí, o ICS lá nos Estados Unidos em Pasadena, o primeiro ICS presencial, né? Vai ter o ICS de Utrecht também, Banlist tá chegando, vai ter o ICS do Brasil também nesse período, então o Yu-Gi-Oh! Competitivo vai ficar muito em alta. Mas, por enquanto, que tal a gente começar falando de um assunto mais puxar o freio e vir... Isso sou eu freando no ônibus. Pois é, vamos puxar o freio e vamos mandar um PNC do meta. Afinal de contas, em breve vai vir uma overdose disso, e vamos falar de algum deck completamente fora do competitivo. Se você não sabe o que é o PNC do meta, dá uma olhada nesse card aqui em cima. É onde basicamente eu escolho algum deck completamente fora do competitivo, com totais despretensões de conseguir qualquer resultado, na verdade de conseguir até uma vitória decente, e falo dele aqui no canal. E esses decks, obviamente, eles têm que estar alinhados ao meu gosto pessoal, pra eu poder falar sobre ele. Então, tem alguns decks que eu não vou falar, tipo, sei lá, mano, Red Dragon. Eu acho muito estranho, muito ruim. Mas esse deck que a gente vai estar falando hoje é o Magical Musketeer, que é o deck de pistoleiro. Sem sombra de dúvidas, ele não é o melhor deck que tem pra se montar pelo preço que ele custa. Ele nem custa tanto, mas é um deck muito legal, interessante, com a dinâmica muito legal. E tem muitas coisas pra falar sobre ele, não só de coisas boas, não só de coisas ruins, mas também algumas coisas boas. Mas tem muita coisa ruim pra falar dele sim. Então, o assunto de hoje basicamente é esse. E através do PNC do meta, vamos conhecer o deck do Magical Musketeer. Partiu transição. Muito bem, então eu vou pedir um tempinho básico aqui pra você, pra poder tirar essa webcam aqui da frente, né? Vocês estão vendo a tela ali do meu navegador. Aqui no navegador, só pra mostrar pra vocês o seguinte, esse deck, eu não vou falar muito de preço, tá? Da relação preço, mas nesse deck em específico tem uma parada que algumas cartas não são muito baratas, digamos assim, né? Ele tem poucas cartas que são genuinamente caras e uma delas é só basicamente, pelo que eu vi, a Counter Trap, tá? Eu tô aqui na Mype Cards, por exemplo. Aqui na Mype Cards, por exemplo, a Starfire tá baratinha, o Caspar é 10 reais, não é tão caro assim. Os outros bichinhos são bem troco de pão, o Link, que é absurdo, é bem barato. As cartas são caras, é o Cross Domination, que é 25 reais cada, e a Trap, que é 20 reais cada. Então, com cerca de 200 reais aí você consegue montar esse deck fácil. Inclusive, aqui tem um deckzinho, né? Pronto, que custa 350, é um pouco caro, mas se você quiser e quiser economizar a perca de tempo de ficar olhando em múltiplos vendedores, você pode. Então, dito isso, agora a gente passa pro deck em si, depois que eu tirar essas porra aqui da frente, né? Tirei isso aqui, beleza. Agora a gente vai falar do deck em si. Partiu transição. Muito bem, então antes de a gente poder falar das aplicações dele, primeiro precisamos dizer o que o deck faz. Bom, primeiro que todos os Magical Musketeer, eles compartilham de um efeito. Basicamente, enquanto eles estão no campo, face up, você pode ativar Spell Trap, Mágico Musquete da tua mão. Então, é um deck que você não precisa setar as tuas Spell Traps do arquétipo, tá? Elas não precisam setar, porque enquanto o bicho tá lá, você pode ativar ela da mão. É claro, o cara sempre pode negar o efeito dele cedo, mas enfim, você pode ativar o efeito da mão e não precisa setar, ou seja,
é bem complicado de você sair tomando board wipe de Spell Trap, Cyclone Twin, esse tipo de carta, pelo menos nas tuas cartas Musquete. Um efeito contínuo que todos eles têm é que, se uma Spell Trap é ativada na coluna em que ele tá, não só as tuas, a do oponente também conta. Se é ativado na coluna dele, eles trigam o efeito para fazer alguma ação. Todos eles têm essa característica. Todos eles são Fiend do atributo Dark de nível 4 ou menos. Fiend do atributo Light, perdão, eles são Fiend do atributo Light. Então, você tem o Caspar, que quando a Spell Trap é ativado na mesma coluna que ele pode adicionar uma Spell Trap Mágico Musquete do teu deck. É uma das cartas de vantagem junto com a Starfire, que ela pode invocar outro Musquete do deck. Então, essas são as duas melhores cartas, porque são as cartas de vantagem. Você tem o outro aqui, que é o Kid Brave, que ele pode descartar uma carta Musquete e comprar duas cartas, além do Doc, que pode pegar uma carta Musquete do teu cemitério pra mão, lembrando que todos trigam da mesma forma, se uma Spell Trap é ativada na mesma coluna que eles. Por fim, você tem essa menina aqui, que é a Calamity, que ela pode invocar o Musquete do teu cemitério. Basicamente, esses são os monstros e esses são os efeitos deles. Inclusive, é interessante porque até indo segundo você pode se aproveitar disso. O cara tem uma Spell Trap setada, você invoca o cara na coluna da Spell Trap que o cara já tem, porque se ele ativar, você pode trigar o efeito dos teus Musquete a partir daí, beleza? Daí agora a gente entra nas Spell Traps, que você tem algumas que são boas, tá? São boas. Primeiro, a Spell. É uma Spell Quick, que ela diz o seguinte, que é a Mágico Musquete Cross Domination, que é uma das mais caras, inclusive. Se você controla o Mágico Musquete, você pode escolher um face-up monstro no campo como custo até o fim desse turno, mude o ataque e defesa dele para 0. Além disso, os efeitos são negados, só pode ativar uma por turno. Todas elas só pode ativar uma por turno e se você tiver um Musquete na mesa, você vai poder ativar da tua mão. E aí, automaticamente, interagindo com o oponente ao mesmo tempo em que triga os teus bichos para fazer mais vantagem. O Caspar, inclusive, é o melhor de se começar, porque se você abre com ele e uma Spell Trap, por exemplo, então abre com ele e alguma Spell que você possa ativar na hora, por exemplo, Caspar, Upstart, você invoca o Caspar, dá o Upstart da seta do Caspar, na seta não, na zona, né, na coluna, Caspar efeito, pega a Cross Domination, passa pro cara, o cara invoca algum bicho, você dá a Cross Domination no bicho do cara, triga o Caspar e pega outra carta para fazer outra interação. Inclusive, é uma das melhores jogadas do deck. A outra carta que tem é a Desperado, que se você controla o Musquete, todos aí precisam controlar o Musquete, você pode escolher um face-up card no campo, destrua, beleza, um Trident de interação proativa, legal. A outra carta é uma Counter Trap, que se um Spell Trap, quando o oponente ativa o Spell Trap card, enquanto você controla o Musquete, nega a ativação e se fizer, destrua a carta. Então é uma negação de Spell Traps, em que você tem uma negação de monstro e tem uma negação de Spell Trap. Essa aqui, inclusive, sendo uma Counter Trap, não podendo ativar nada em chain. E, além disso, ele tem uma outra carta muito boa, propriedade muito boa, que é, você tem essa aqui, que é a Dance Needle, que ela bane 3 cartas no cemitério do oponente. Em qualquer cemitério, na verdade. Você escolhe 3 cartas em qualquer cemitério e bane eles de lá. Isso é muito bom. Como vocês podem ver, essa é a parte legal do deck, que é o efeito das cartas. São muito bons os efeitos, cara. Qual deck não quer ter uma toolbox de Spell Trap que você pode negar o monstro enquanto zera o ataque? Zerar o ataque é muito importante, porque faz com que os teus bichinhos pequenininhos consigam matar bichos grandes do cara enquanto nega os efeitos dele. E, por ser durante a Damage Step, porque se ele zera o ataque, se modifica o ataque, pode ser dado dentro da Damage. Então, por ser dado dentro da Damage, você pode fugir de vários efeitos, porque não é todo efeito que pode ser dado dentro da Damage Step. Então, é muito bom. Você mata o bicho do cara enquanto nega o efeito dele, impedindo que ele interaja com você de alguma forma. Então, é interessante, essa carta é muito boa. A toolbox de ter uma carta que zera o ataque, basicamente mata o bicho e nega os efeitos dele. Você tem outra carta que mata qualquer carta face up, uma Counter Trap para Spell Trap e tem também uma carta que bane 3, é uma Ariel. Isso é muito bom, enquanto tem vantagem nos teus bichinhos aqui. A ideia é que esses sejam os starter. Esse aqui filtra a tua mão e esses dois aqui mantém o fôlego do teu jogo, porque chega um ponto em que adicionado o deck não é mais tão bom. É melhor reciclar do cemitério com o Doc ou reviver um bicho do cemitério com a Calamity. Esses são os principais pontos. Dito isso, a gente passa para a grande parada do deck, que é o que diz muito sobre ele, que é o Link. Partiu! O Link é o Mágico Musketeer Max. Essa carta é absurda e entra um daqueles pacotes de carta que o poder dele é completamente desproporcional para o que ele é. Ele é um Link 1, feito com um mosquete qualquer. E ele tem um efeito absurdo, e isso não faz sentido. A parada é que, como esse é um deck fraco demais, esse monstro ser absurdamente desse jeito não é nenhum real absurdo. Porque, primeiro, não dá pra splashar ele em outros decks, porque a engine de Musquete é muito peculiar, a ponto de você querer splashar em outros decks, e precisa usar muitas cartas pro Max ser bom, de fato, e o deck é fraco. Então, nesses casos, vale a pena você fazer um Link que seja meio quebradinho, mas que seja bem amarrado na própria mecânica, na própria engine. O Traptrix é um exemplo disso. Então, apesar de ser quebrado, ele não é quebrado na jogabilidade em si, porque o deck é fraco, tá ligado? E o fato de você ter um deck assim, que tem um Link quebrado, é muito bom.
quebrado e muito fácil de se fazer. Porém, o efeito dele diz muito sobre como o deck joga. Por quê? Se ele é Link invocado, você pode ativar um desses efeitos. Ou você vai adicionar Mágico Musquete Spell Trap com nomes diferentes do deck pra tua mão pelo número de monstros que o oponente controla, tá? Então se o cara tem 2 monstros, você busca 2 Spell Trap do nada ao custo de um normal summon de qualquer filha da puta desses aqui. Ou então você vai poder fazer special de Mágico Musquete monstro com nomes diferentes do teu deck pelo número de Spell Trap que o oponente controla. Isso é muito forte, tá? Muito forte. Se o cara tem 2 Spell Trap lá no campo, você pode dar isso aqui e invocar 2 caras do deck, mano. Puta merda. Ou então buscar 2 Spell Trap Musquete, o que é muito bom. Porém, como vocês puderam ver, pra ele ser bom e absurdo como ele é, precisa que o cara tenha cartas. E pro cara ter cartas na mesa, ele precisa ter jogado. Ou seja, esse deck ele tem uma parada horrorosa, que é mais ou menos como se fosse o Sky Striker, tá? Que meio que você sempre quer ir segundo, mas ao mesmo tempo não tem bala na agulha pra você deixar a galera jogar e você quebrar a mesa. Porque esse efeito aqui, apesar de ser absurdo, ele é muito suscetível a basicamente tudo, muito suscetível. Então é um paradoxo, você quer ir segundo, mas ao mesmo tempo você mandar os caras começarem é suicídio. Puta que pariu. Não, o deck não é forte e esse bicho é muito counterável. Então é um paradoxo muito chato, você é obrigado a ir primeiro, mas ao mesmo tempo trigar os teus bichos aqui de forma competente e eficiente, segurar ele é ruim. Outra parada é que você pode fazer o deck bem puro, tá? Eu coloquei aqui alguma engine secundária porque aí é 500 parada. Como que você corrige isso? Ou você vai usar engine secundária, ou você vai usar simplesmente um monte de tech card pra tentar parar o oponente, o que é uma possibilidade. Ao invés de usar engine secundária, você pode usar lá mais hand trap como o Veiler, como o Nibiru. O Nibiru é chato porque você precisa que os seus bichos segurem na mesa, né? Então você pode usar isso, Veiler, Nibiru, Draw, esse tipo de carta. Você pode usar esse tipo de coisa pra segurar Chalice, mais Chalice, Droplets, TTT, enfim. Outro paradoxo é que se você escolhe primeiro, você precisa ter spell ativáveis no teu turno, porque abrir de Caspar é bom, mas se você tem spell reativa como a Domination, você não consegue fazer nada, porque você precisa ativar algo na coluna dele pra trigar o efeito dele. Então precisa ter spell ativáveis, de coisa que você faz naquela hora. Claro que tem muito mais spell que cabe no deck, que é e melhor ainda o segundo, que você faz pra poder interagir com o cara. O melhor são os pots, obviamente, mas por exemplo, o Chalice, Drop, esse tipo de coisa, você pode dar na seta dele, e aí vai ser muito bom. Por isso que tem vertente de deck mais puro, que usa o Ties of Breathen, por exemplo, que pra quem não sabe, você paga 2.000 pontos de vida, escolhe o nível 4 menor monstro que você controla, e aí, pelo resto do turno, você não pode mais fazer special, mas você pode invocar 2 monstros do deck com nome diferente, com o mesmo tipo e atributo do monstro que você deu alvo. Então, se você abre com o normal summon de qualquer mosquete ruim desse, você pode dar a Ties e invocar a Starfire e o Caspar. Se você abre com o Caspar, por exemplo, é absurdo, porque você vai dar Caspar, normal summon, Ties na seta do Caspar, vai invocar Starfire e outro, ou Kid ou Doc, tá ligado? E aí, triga o Caspar e busca uma interação. Essa interação vai poder trigar o Caspar de novo no turno do cara, porque aí você ativa, por exemplo, você dá a normal summon do Caspar, faz o Ties na seta do Caspar, invoca Starfire e o Doc. Daí você vai trigar o Caspar e buscar a Domination. Passa pro cara, Domination no turno do cara, ativa o Domination na seta do Caspar, isso triga o Caspar, interage com o cara, efeito Caspar, busca uma trap, daí você pode buscar a Desperada, dependendo da matchup, ou então essa aqui, e aí quando o cara fizer alguma coisa, você vai reagir com a trap que você buscou com o Caspar na seta da Starfire. Da Starfire vai dar efeito, vai poder invocar a Calamity do deck, por exemplo, tá ligado? E aí é mais snowball que você vai fazer, porque você quer que sobre algum mosquete, pra na volta, enquanto você segura o cara, só um momentinho. Puta que pariu, né? Daí na volta, enquanto você segura o cara, a ideia é que sobre alguém pra você fazer o Max e o Max fazer os efeitos de vantagem dele, pra você conseguir matar ele. E você consegue matar de algumas formas, como por exemplo, 2 nível 4, faz o Utopia Double On-Off, mata o cara. É uma das principais estratégias do deck. Enfim, como tudo isso que eu te falei, é interessante, é legal, mas é muito vulnerável. Agora a gente passa nas partes de, teoricamente, o que pode ser uma das correções. Bom, uma das correções que podem ter é tentar corrigir de alguma forma o teu Going First. E isso pode ser corrigido de algumas formas, porque como o deck já é decente, interessante indo segundo, tá? Ele é interessante indo segundo porque você tem uma carta absurda, apesar de não ser a melhor coisa do mundo, mas é o bicho absurdo, mas aí é que entra a engine secundária. Por exemplo, você tem a engine de Amazement, não sei se todo mundo conhece o deck de Amazement, não sei se eu fiz um vídeo falando sobre ele, mas ele é um deck que ele é todo focado em traps, tá? Os Amazement tem uma característica peculiar que as traps do deck, elas têm uma característica que ela é ativada por ser equipada em alguém. Tá? Então você pode equipar em um monstro teu ou um monstro do oponente. E o efeito muda, baseado no monstro que a trap está equipada. A única coisa que a gente vai usar aqui é essa trap, que é a Attraction Horror House, que ela diz que você pode escolher
um monstro que você controla ou um monstro do oponente. O efeito muda baseado em quem tá equipado. Se for no monstro teu, você pode escolher um monstro de efeito que não te controla, negue os efeitos até o fim do turno. Beleza, é um chalice da vida. Se for no monstro do oponente, você pode ativar o efeito e botar o monstro face down, o que é muito bom, porque aí você impede que ele faça link, jogada, se for efeito de ignição, impede que ele ative os efeitos. Beleza, agora como que eu chego nessa trap? Você tem a spell dos Amazing, que é a Amazing Time Ticket, que é um spell quick que, dependendo do turno que você ativa, você pode usar um dos efeitos. Paga 800 de vida, se for no teu turno, você vai adicionar o Amazing Card do deck pra tua mão. Se for no turno do oponente, você pode setar uma trap Amazing direto do teu deck e você pode ativar no mesmo turno. Então ela é muito, muito boa, mas principalmente ela é uma carta ativável T0. Então abrir com Musquete, isso aqui é o sonho. Tá? Porque aí você consegue trigar o teu Musquete enquanto coloca a engine secundária pra rodar, o que é o sonho. Essa é a parada que você quer. Mas quem que você vai buscar além dessa trap? Você vai buscar esse cara aqui, que é como se fosse um multi-fake. Basicamente o primeiro efeito dele não vai ser tão usável, que ele pode banir qualquer número de attraction traps do teu cemitério, escolher o mesmo número de cartas no campo do oponente e destruir. Mas basicamente, se uma trap é ativada, você pode, essa durante a damage, né, você pode fazer special desse card da tua mão. Não só traps tuas contam, mas a do oponente também. Então, se você ativa uma trap, ele pode entrar por special. E o deck de Musquete tem um monte de trap que ele é ativável no turno do cara. Então, já comba bem. Se você abre com essa merda aqui, por exemplo, abre com o Musquete, o Caspar, daí você ativa essa spell na seta do Caspar, triga o Caspar, e aí busca esse cara, triga o Caspar, pega uma trap, beleza, você já conectou, porque agora você pode colocar o Caspar, ativar a trap na seta do Caspar, como você ativou a trap, triga o Amazement, e o Amazement tem um outro efeito que, se o seu oponente normal ou special monstro, exceto durante a damage, e ele tá no campo, obviamente você já invocou ele pro campo, se o cara faz normal special de um monstro, você pode escolher um monstro face up que o oponente controla e equipa uma attraction trap do teu deck no alvo. Então isso faz com que agora esse bicho trigue e coloque essa trap equipada no monstro do cara. Isso significa que você dá um Book of Moon nele. Isso é muito legal e amarra muito a engine. Muito interessante, muito legal. Então essa é a engine secundária que você pode usar. Esse bicho ele te dá uma certa agressividade e te dá interação extra, mas a interação extra aqui não é o ponto. O ponto é uma engine sólida a ponto de tentar corrigir um pouco o teu Going First e ao mesmo tempo ter uma carta na engine que te ajude a trigar os teus Musquete cedo, porque é o que você precisa quando você vai primeiro, senão você perde pra todo mundo, beleza? Beleza, dito isso a gente passa pra próxima abordagem de deck que você pode ter. Partiu. A próxima abordagem de deck que você pode ter é basicamente trocar a engine de Musquete por engine de Dogma, tá? Você pode fazer essa alteração aqui. O que a engine de Dogma faz pra você? Basicamente o que ela faz por todo o deck, né? Então eu vou colocar aqui essas cartinhas, né? Colocar o Knight, colocar o Maximus, colocar o Schism e vou tirar aqui esse herói, vou tirar esse herói, vou tirar aqui as spells e aí você fica com essa engine. Basicamente você substitui uma pela outra e ainda... Não sobra slot não, né? Beleza. Com isso, você tem a engine de Dogma com a engine de Musquete. Como que ela te ajuda? Basicamente, ela te ajuda com o Nadir. Obviamente, te ajuda com Nadir e te dá uma jogada de T0 sólida, tá? Então, você pode fazer as jogadinhas bem óbvias e básicas, baixando qualquer desses Musquetes bons, tá? Daí você pode dar o Nadir na seta do Caspar, trigar, você vai milar a Ápica, adicionar a Eclésia, ou adicionar um follow-up, né? Vai depender muito. Daí triga o Caspar, pega uma defesa e você joga de Tribrigade. E você joga de Musquete. Beleza? Beleza. Na end phase, o ponto é, quando você vai primeiro, tem duas opções. Ou você pode linkar o Musquete pra poder fazer o Max, e aí você poder baixar a Eclésia da mão, e a Eclésia buscar o Punishment, e aí na end phase o Ash Dragon que você milou, ou a Ápica Land vai depender bastante, vai poder pegar a carta que falta. Fez a mesma, é o que você faz com todo o deck, né? Você pode pegar também a Apicalone, que pega skills, ou você pode pegar o Maximus, que vai poder milar a Apicalone, enfim. Tudo isso que todo mundo já conhece, ok? Ok. O problema é, essa engine te ajuda. O Dogma faz o que faz por todo o deck, nesse deck aqui, né? O Nadir é absurdo. O problema é que se você busca o Punishment loca no turno seguinte. E ficar locado no turno seguinte pra esse deck não é bom. Porque a ideia é segurar o jogo somente pra que você consiga descer o Max. E se você ganha um turno com o Punishment e volta pra você não pode fazer o Max, não tem sentido de usar, tá? Então, se você for usar, eu acho estranho usar o Punishment, mas dá pra usar. Dá pra fazer o Winda, dá pra fazer um monte de coisa, tá? Dá pra fazer isso aqui como engine secundária. Porém, eu acho que de maneira mais produtiva mesmo, o mais interessante é o Amazement, sem falar que eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que a engine de Amazement é mais barata de você completar com o deck do Musquete, que não é tão caro, mas
tem essa questão aqui em volta disso, tá? Agora, o último detalhe que eu tenho pra falar sobre esse deck especificamente é, antes da gente passar pra algum exemplo de replay que eu vou te mostrar aqui, que nem é replay na verdade, é só jogando sozinho, mas um exemplo do que a gente pode fazer, que agora o deck ficou todo bagunçado, todo torto, né? Isso me dá extrema agonia, mas eu vou tentar fazer de novo aqui, beleza. Agora sim, o próximo exemplo, por fim, o último detalhe sobre esse deck, a gente vai ver agora a transição. Tem uma coleção que vai dropar aí no OCG, em algum ponto, onde ela transforma locais icônicos dos animes em cartas. Então, tem lá a torre onde acontece a Batalha da Cidade, no anime clássico do Yu-Gi-Oh! Tem outras localidades, tem a escola de duelo do Yu-Gi-Oh! GX, por exemplo, e tem essa spell aqui que é a Into the Vrains. Essa spell é interessante nesse deck, bizarramente interessante. Por quê? Como eu disse, o malucão aqui, o melhor carta do deck, que é o Max, ele é muito counterável e ao mesmo tempo é onde você quer montar, você quer jogar em cima dessa carta. O problema é que ele toma basicamente toda a carta do jogo, então o teu Go in Second, que é meio que o que você quer, ao mesmo tempo você não quer porque ele toma tudo. Mas aí é que entra Into the Vrains. Pra quem não sabe, o efeito dessa carta aqui diz o seguinte: você vai fazer esse special de um monstro da tua mão, mas você vai negar os efeitos. E imediatamente em seguida, você vai fazer o Link Summon de um Link Monstro usando materiais que você controla, incluindo o monstro que você invocou por esse efeito. Beleza? Até aí tudo bem. Só que aí entra a segunda parte, que esse Link Summon não pode ser negado. Além disso, o seu oponente não pode ativar cards ou efeitos quando o monstro Link é invocado dessa forma. É como se fosse um Meltdown pra Link. Então, se você ativa essa spell e invoca qualquer do Mosquite, imediatamente em seguida você faz o Link Summon do Max, e o Max entra trigando efeito, logo tá dentro do Into the Vrains, e aí o cara não pode responder, então o teu Max triga sempre, sempre e sempre, que é o que você quer na porra desse deck. Então essa carta pode te ajudar. Além disso, ela tem o segundo efeito que, se um Link Monstro que você controla é destruído por batalha ou efeito, enquanto a Into the Vrains está no cemitério, você pode banir essa carta do teu cemitério e adicionar um monstro com o mesmo original tipo de um monstro que foi destruído do teu cemitério pra tua mão. O tipo desse cara é Fend, você pode pegar qualquer um dos Mosquete, inclusive, porque você usou como material, então ela te dá follow-up ainda. Então, essa carta é muito boa nesse deck. Parece ser um -1, mas a vantagem que o Max faz é tipo +2, +3, tá ligado? +1, +2, +3. Então, compensa. Compensa e eu acho que faz sentido usar isso aqui, tá? Dito isso, a gente vai passar aqui pra tela do nosso querido Yu-Gi-Oh! Pro, só pra eu te mostrar aqui um exemplo que eu preciso colocar o oponente. Vou colocar aqui Down Shuffle, 2 cartas, Start Battle. Beleza? Então aqui a gente vai tentar, se o meu Yu-Gi-Oh! Carregar, carregou. Então uma jogadinha bem básica, aquilo que eu tava falando. Então a ideia é dar normal summon no Caspar, daí você vai poder ativar esse spell na seta do Caspar, tá? Paga 800 de vida e você vai poder pegar esse monstrinho do deck pra tua mão. Beleza? Beleza. Feito isso, triga o efeito do Caspar. Caspar efeito pode buscar uma carta que você pode pegar uma trap pra poder invocar esse cara da mão. Essa é a parada. Tem que ser uma trap pra poder pegar esse cara aqui pra mão, tá? A ideia agora é que você vai passar o touro. O deck é basicamente isso no primeiro. Coloca um bicho na mesa, passa e fica com as defesas na mão. A ideia é continuar fazendo vantagem no turno do cara, enquanto gera as interações. As interações vêm da mão, então você não toma twin, ciclone, nada do tipo. Passou pro cara? Beleza. Agora, o cara vai poder baixar um bicho lá no lado dele, tá? A ideia, geralmente, os decks têm mais volume de jogo do que esse outro deck aqui, né? Mas a ideia é que quando o cara baixa um monstro, você vai tentar dar a tua trap, tá? Ele não tá me dando janela. Escolhi um face-up monstro no campo. Card no campo, destrua o alvo. O Yu-Gi-Oh! Pro não tá deixando eu ativar a minha trap, né? Então, nesse ponto, abriu o game state pra mim. Então, enquanto ele não fizer nada, ele não vai deixar eu ativar a trap. A ideia é que você ative a trap, mate o bicho do cara. Beleza, isso vai trigar esse cara e ele vai entrar pro special. Obviamente, o cara não tem só um summon pra fazer. Ele vai fazer outro summon. E nesse segundo summon que ele fizer, você vai trigar o efeito desse cara e vai equipar a Attraction Trap no bicho dele. E aí, triga o efeito da trap, você dá o efeito da trap e seta o bicho dele. Beleza? Então, você mata 2 bichos do cara. É 2 interações proativas muito boas. Sem falar que nesse meio tempo, você ativou a Desesperado na seta do Caspar, que pode buscar uma Cross Domination. E a Cross Domination nega o efeito de outro bicho do cara. Então, gera 3 interações muito boas. Enquanto gera vantagem. Sem falar que é um Mosquite. Depois que você segura o cara, qualquer Mosquite ruim entra no normal summon e vira o Max. E o Max vira uma bola de neve inacreditável. Basicamente, essa é a ideia do deck. Mas enfim, meus amigos, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou, meus amigos, e até mais.